paradoxas. Então, uma expressão que domina o nosso que domina nesse capítulo é necessidades legítimas. Hum. Porque essa expressão é basicamente a raiz da solução do problema, né. E é o que a nossa mentora vai abordar, né. Ela nos traz também a questão dos paradoxos da vida, né, que e desses extremos dos extremos em que a gente tem um lado materializado, o lado máquina, e o lado espiritualizado, que é o lado essência, que é para onde nós precisamos nos direcionar, que é para onde a nossa concentração, o nosso foco precisa ir. E é interessante porque ela fala dos paradoxos, né, ela faz pequenas comparações, e essas comparações que ela nos faz me remeteu ao seguinte raciocínio, que é interessante a gente pensar, que apesar de estarmos no corpo, é como a gente pensar assim, quando uma pessoa está fazendo uma caça ao tesouro, né, ou então aquela brincadeira da Páscoa, de sair atrás dos ovos, a gente chama de um scavenger egg hunt, né, uma caçada de ovos de Páscoa. E é interessante porque, nós temos várias pistas que nos direcionam para o ponto que nós precisamos ir, um ponto de maior espiritualização e menor materialização. Então, é interessante porque, se nós pensarmos no corpo físico, o seu nutriente principal não é o alimento sólido. Ele também, o seu principal nutriente também não é a água. E aí nós estamos já acompanhando um nível, né, estamos reconhecendo nestes elementos que são essenciais ao sustento do corpo físico neste planeta, uma uma desmaterialização, podemos dizer, do alimento sólido para a água, né, que está em estado líquido. Nós temos um aumento dessa energia e uma diminuição da solidez, por assim dizer. Mas o elemento que mais importa na sobrevivência do corpo físico é o ar. E de todos eles, para nós, é o mais imaterial, entre aspas, né, porque ele não é imaterial. Mas é o que nós não podemos simplesmente agarrar. Já não podemos agarrar a água, que dirá o ar. Precisamos de um objeto, precisamos de um vaso, precisamos de um elemento especial para poder segurar o ar, um balão, uma bexiga de ar, né. Então veja que interessante a gente observar que até na questão da nutrição do corpo físico, o elemento que mais importa é o menos materializado, né. Enfim, então a nossa mentora continua trabalhando a questão desse estado íntimo versus estado externo, né. Nessa busca frenética por objetivos externos, por prazeres externos, nós entramos num ciclo vicioso esse do qual é muito difícil sair. E a nossa mentora também adiciona isso nesse capítulo, né. Então, eh, ela também nos traz que esses estados, essa diferença de estado, essa nossa falta de sintonia com a natureza, com a nossa essência, a nossa natureza verdadeira, leva a um desarranjo da personalidade, um desarranjo, uma desorganização do indivíduo. Ou seja, tudo isso é uma cascata de eventos que podem ser evitadas se nós focamos nas necessidades legítimas, né. E esse foco, ele só pode acontecer através do mergulho interno, através de uma análise interna cuidadosa, né, de quais são realmente
de quais são realmente as necessidades legítimas, a gente realmente raciocinar a respeito disso, verificar os nossos sentimentos, fazer esse processo de deglutição daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente estuda, né, nas palestras e nos estudos que a gente conduz, né. Então ela nos diz que esses sofrimentos todos marcados por esse desequilíbrio que gera uma grande ansiedade quando estamos focados na matéria, a nossa mentora nos diz que eles são evitáveis e ela utiliza palavras fortes quando ela trata desse assunto, né? Porque ela fala quando o indivíduo permitir-se. Então não é quando o indivíduo alcançar um alto nível, no nosso nível de evolução, nós já podemos nos libertar de muita coisa, mas isso requer decisão. Isso requer que nós nos permitamos a graça, né. Como ela também falou, nesse livro, em capítulos anteriores, ela nos define honra, a melhor definição de honra de que já se ouviu falar. Honra é a capacidade de escolhermos o melhor. Aliás, não, foi no eu estou confundindo as bolas, foi no outro livro, né, o que a gente estuda presencialmente. Jesus e a Atualidade. Ela nos define que honra é a capacidade de escolher o melhor. Então não se trata de uma questão, assim, evolutiva para nós, é evolutiva no sentido geral, mas considerando a situação Terra, a situação em que nós estamos, os espíritos insistem em dizer que o que nos falta é decisão e esforço, ok? A coragem de escolher o melhor. Obrigada, né. Então, para finalizar, a nossa mentora nos diz que precisamos de um exame racional e lúcido das necessidades legítimas para realmente direcionarmos a nossa energia de uma maneira saudável, que vá nos conduzir a uma harmonia íntima, né. Essa harmonização íntima vai Obrigada. Essa harmonização íntima, ela vai nos ajudar no equilíbrio emocional, no equilíbrio psicofísico, enfim, tudo floresce quando a gente, abre condições para que essa sintonia ocorra, mas isso só vai ocorrer a partir do momento em que a gente silenciar esse monte de barulho, né. Um último detalhe que é muito interessante é que nossa mãe mentora Joana de Ângeles, ela fala a respeito, né, desses movimentos que a pessoa fica e sai de um sofrimento e vai para outro, e são ciclos intermináveis nessa situação. Nos remete àquela roda da vida, né, que os hindus, eh, falam, que ele chama de samsara, né, é a roda da vida, a pessoa entra e sai, são ciclos evolutivos. E aí a nossa mentora, nesse capítulo, ela trata da questão da ambição, e eu achei uma coisa muito curiosa, eu adoro verificar qual é a etimologia de certas palavras, porque Joana, ela não utiliza as palavras à toa. Nenhum desses espíritos utilizam as palavras à toa. Então, quando ela fala de ambição e ela dá os exemplos das viagens, das posições sociais e tudo mais, né, como Cláudia explicou muito bem nas semanas pregressas, eu fui futucar qual é a etimologia da palavra ambição. E eu vou compartilhar aqui com vocês, porque é bom demais, né. Então, a nossa mentora, ela diz assim: libertação. Para alcançar a libertação, é preciso esvaziar-se de ambição, né, permitir-se abnegação e superação dos desejos, né. Mas o que que é ambição? Ambição é uma palavra que vem do latim ambitio,
ato de ir em redor ou circular. Circular. Essa palavra também está associada a uma outra que se chama ambire, do latim também. Essa esse ambire, o que é isso? Isso é o que se chamava, que os políticos romanos faziam quando eles saíam pelas ruas de Roma à cata de votos. Da mesma maneira que os vereadores vão e apresentam, e pintam a parede, e botam uma quadra, e consertam uma lâmpada, né, caçando o voto das pessoas. Então é interessante a gente ver que, a não sei, Cláudia, não sei, não sei o que significa, como é mentira em latim, mas o fato é que ela diz que essa palavra, ela está associada com o contexto. E isso é tão importante, gente, que ela está associada com esse contexto de ir ao redor, de circular, né. Então ela evoluiu, essa palavra evoluiu, e os seus significados são adular, ostentar, solicitar, está associada ao fausto, né, a uma elevada condição de poder, de posse. Então é interessante a gente parar e pensar sobre isso, porque na nossa sociedade existe esse conceito de que a ambição é uma coisa necessária, de que é uma coisa importante para o indivíduo. O indivíduo precisa ser ambicioso para chegar em algum lugar. Só que a gente não tem ideia de que realmente essa palavra implica. Porque eu acredito que muitas vezes o que a gente quer dizer é precisa ter objetivos, a pessoa precisa ter um sentido na vida, né? A pessoa precisa ter coragem, aquele tipo de gumption, né? Que é uma coragem de não esmorecer, de ter resiliência e não esmorecer perante os objetivos. Mas ambição, ela está estritamente relacionada a uma questão material, de posse, de poder, de riqueza, de ostentação, de luxo, de fausto, né. Então, aí estamos identificando a questão de um sofisma, que a gente diz assim: "Não, mas um pouco de ambição é uma coisa saudável". Não, ambição não é saudável. E a nossa mentora chega a dizer que para lograr a libertação, neste capítulo ela nos apresenta que é preciso esvaziar-se de ambição e abrir espaço para abnegação e abrir espaço para superação dos desejos. E por que será isso? Porque estamos aqui a trabalho, estamos aqui para aprender, sim, e muitas vezes, por conta exatamente desses efeitos colaterais reencarnatórios, essas necessidades falsas, nós nos perdemos pelos caminhos da proposta reencarnatória. Deus, os bons espíritos, conhecem bem melhor do que nós, quando estamos ofuscados pela materialidade, né, como Cláudia diz sempre, afogados na matéria, eles conhecem o que é melhor. Então, muitas das vezes que estamos sofrendo, nós nos revoltamos, nós nos entristecemos, nós ficamos num estado meio desesperado de ser. Então, a abnegação é aquela virtude que vai nascendo a partir do momento em que eu me abro para a proposta de aprendizado que o sofrimento tem, porque ele está ali para cumprir um papel. E é por aí que a gente vai se enveredar hoje, ok? Então, agora que fizemos esse preâmbulo, vamos retomar a leitura do nosso texto. Até aí, alguma pergunta? Um comentário? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu gostaria de retomar de um parágrafo anterior. Primeiro, é necessário adquirir
um estado de espírito de paz para passar por tudo sem ater-se a nada. Acho que vale muito a pena a gente ter lido esse parágrafo de novo, porque ele é de suma importância. Porque aí entram todas as questões. Não só a questão mais objetiva da materialidade, aquela que fere aos 5 sentidos ou mais dos sentidos físicos, mas essa questão ela também perpassa a questão do sentimento, né? Porque todo aquele que guarda ressentimento, ele está se atendo a alguma coisa, ele está se atendo a um momento que já não existe mais, a não ser na memória dele, né. Então não nos atermos, então é preciso gerarmos uma energia de paz, para que possamos passar pelas coisas sem estarmos atrelados, apegados a quaisquer circunstâncias materiais, objetivamente falando, e emocionais também. A chama que clareia exteriormente projeta luz, mas faz sombra, enquanto a que se manifesta do interior irradia-se por igual em todas as direções, sem gerar qualquer escuridão. Esse parágrafo me remeteu a mim ao livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó é o pseudônimo que foi usado pela pessoa, pelo espírito que encarnado foi Frederico Figner. Ele foi uma pessoa que se tornou espírita, era judeu da Tchecoslováquia, veio para o Brasil, começou a primeira casa de fonógrafos e discos, né, no Brasil, e ficou um homem muito rico, mas a sua filhinha, ela faleceu muito jovem. E numa reunião mediúnica, ele teve, né, um momento muito especial de sua filha lhe materializar uma rosa, de lhe sentar no colo, de ele ter a sensação de que ela estava viva, pulsante, só que numa outra dimensão. Esse homem deu uma guinada na vida dele, se tornou espírita, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, subia aos morros do Rio de Janeiro fazendo caridade. Ele trabalhou em tudo que a gente pode imaginar dentro da doutrina espírita, mas quando desencarnou, quando passou para o outro lado, ele não tinha luz, ele estava ofuscado e ele sentia um constrangimento, porque quando foram receber, tá lá, eh, os grandes nomes do espiritismo, os pioneiros do espiritismo no Brasil, né, a Caibar Schutel, e está lá Frederico Júnior e Bittencourt Sampaio, e esses espíritos, né, que ele teve alguma convivência, eram amigos, ele estava todo eles estrelas reluzentes e o pobre do irmão Jacó ofuscadinho, sem produzir luz, porque não tinha viajado para dentro. Ele tinha distribuído, né, muito da sua fortuna, empregou todo aquele dinheiro bem para poder, mas ele ainda trazia uma série de condicionamentos do homem velho, que não superou porque não fez a reforma íntima, ou seja, ele pregava certas coisas, ele fazia caridade material, ele estava por aí exercendo, fazendo trabalhos importantes para a implantação do espiritismo no Brasil, mas ele próprio de si não cuidou. E levou um tempo, um bom tempo, até que ele começasse a produzir a sua própria luz, a sua luz pudesse irradiar, né. Mas para isso ele teve que digerir o próprio orgulho, ele teve que passar por uma série de experiências, né. Então, a luz que se irradia, ela é sempre interna, sempre, sempre interna. A mente e o corpo, suscetíveis à dor pela posse ou pelas coisas externas,
sempre atravessarão largos períodos de sofrimento. Um momentinho, por favor. A mente e o corpo, suscetíveis à dor, pela posse ou perda das coisas externas, sempre, prestemos atenção, sempre atravessarão largos períodos de sofrimento, transferindo-se de uma para outra forma de sofrimento, sem conseguir a libertação. Essa ocorre quando o homem se esvazia de ambição, instalando a abnegação no íntimo e superando os desejos. O ato de querer, desejar para si, manifestando apego, é fato prenunciador de perda, transferência para outrem, porque o que se detém se deve, não se possui. Assim, requerindo o domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores de sofrimento. É interessante a gente notar, mais uma vez entrando pela questão das palavras, nós conhecemos no Espiritismo que quando os espíritos levitam, se movimentam das suas esferas sublimes para a Terra, da Terra retornando para suas colônias, quando eles fazem esse movimento, isso se chama volitação. Nós também sabemos que o trabalho que a gente faz sem remuneração, o serviço que a gente presta espontaneamente, a gente chama de trabalho voluntário. Esse vole, ele vem de uma palavra que implica vontade, né? E essa palavra, então a gente veja como é interessante que quando a gente fala do espírito, a gente fala em vontade, a gente não fala em querer. Querer é um verbo que está associado a ela. Mas originalmente, no cerne da coisa, na essência da coisa, a vontade é uma coisa. O querer, ele está muito mais atrelado a uma questão de desejo, a uma questão de satisfação imediata de uma circunstância externa. Aí é inevitável, porque se ele está atrelado a circunstâncias externas, ele vai estar inserido no capítulo dos desequilíbrios geradores de ansiedades, de medos, de... Por quê? Porque a gente não quer perder, tem que agarrar o momento, tem que fazer, tem que subir, tem que esconder, tem que trancafiar, né? Então, estamos condicionados a... Veja que existe uma distorção, né? É como viver num estado de ditadura, né? Quando a gente tem um ditador no poder que não observa, né, as regras democráticas e as leis do país, a gente começa a cercear. Ah, eu já não vou usar, né, aqueles cachecóis coloridos, porque eu não quero estar associada a uma pessoa da raça muçulmana, por exemplo, se estão perseguindo os muçulmanos. Ou eu não vou sair depois de tal hora porque eu não quero que tal coisa me aconteça. Então, a liberdade da pessoa está cerceada. O que acontece com os desejos é uma coisa parecida. A gente deixa de ter espontaneidade da vida para viver em prol de garantir que aquela posse não se destrua, não seja roubada, não seja modificada de alguma maneira, não passe para outras mãos, mas isso é inevitável. Daí que requer um esforço sobre-humano para que a gente não entre nessa situação de ansiedade, insegurança e medo, que acaba por gerar sofrimento.
O autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que é útil ou supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. As conquistas dispensáveis pesam na economia emocional e passam a constituir preocupação que desvia a mente das metas que deve perseguir. O nosso tempo na matéria ele não é eterno. Existe um existem vários limites. Se vamos estar focados nas questões materiais e na sua cadeia natural de reações, como vimos agora, as pressões externas, as ansiedades, inseguranças, medos, etc., estamos pondo o nosso foco em questões secundárias, porque elas não são essenciais para uma vida realmente feliz. Jesus afirmou com sabedoria que o Filho do Homem, perdão, Você quer que eu leia e você faz os comentários? por favor, porque eu estou com um passarinho na garganta. Tá bom, vamos lá. Jesus afirmou com sabedoria que o Filho do Homem não possuía uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus, as serpentes e feras tivessem ninhos e covis, demonstrando o seu desapego total a todas. Avisa quando quiser falar, tá? Tá certo. A um jovem que o queria seguir, ele esclareceu que uma coisa lhe faltava: vende tudo e dá-o aos pobres. Ele, que afirmava ser justo, cumpridor das leis, permanecia todavia, envolvido, perdido nas quinquilharias do mundo a que se atava, e ele não o seguiu. Vamos fazer uma pausa aqui, porque esse momento é um momento muito interessante. Este rapaz aborda Jesus e pergunta a Jesus o que é preciso fazer para ir ao reino dos céus. E aí Jesus responde. E ele diz: mas tudo isso eu já faço. Observar os mandamentos. Ah, mas tudo isso eu já faço. Jesus, com aquela capacidade de conhecer profundamente cada uma de suas ovelhas, ele chegou e disse: mas uma coisa te falta. Vai, vende todos os teus bens e entrega aos pobres. E aí ele atingiu o fulcro do problema do rapaz. Ele participava dos rituais, ele observava tudo, ele tinha bom coração, mas ele era refém da matéria. Ele era refém das posses, das propriedades, do luxo, das facilidades que ele tinha. Ele perdeu a oportunidade. Naquele momento ele podia ter seguido Cristo e ele não fez. Como muitos de nós. Né? Alguma pergunta? Não? Podemos prosseguir. É muito difícil liberar-se dos atavismos, pertences e hábitos que se impregnam ao comportamento, passando a constituir uma nova natureza, a predominante. Sob o fardo dessas dependências, o ser não logra ver a luz, discernir a meta, libertar-se para encontrar-se. Confunde a paz com a tranquilidade dos recursos que possui, dos quais aufere conforto, destaque social, mediante os quais desperta inveja, podendo perdê-los de um para outro momento, na existência física, em razão das normais vicissitudes que a todos surpreende, como da compulsória pela morte,
que obriga a deixar tudo, nem sempre facultando a libertação, desde que o tormento prossegue além das vibrações orgânicas. Vamos fazer uma pausa aqui, Ah, né? Vamos ler, né, cada sentença desse período. Cláudia adicionou um comentário aqui, muito interessante, né? Eu calei, porque assim, eu tenho certeza que eu fiz a mesma coisa e tivemos a oportunidade de seguir o Cristo, não o fizemos, imagina o arrependimento depois que nos demos conta da besteira que fizemos. Mas voltando para o texto. Confunde, né? Então, é difícil libertar-se. Está estabelecido? É difícil se libertar? É difícil se libertar por quê? Porque a memória é pegajosa. Porque tudo aquilo que a gente fica repetindo, aquilo ganha momentum, aquilo cria corpo, aquilo fica como uma subpersonalidade dentro da pessoa. Fica remoendo, remoendo. E quanto mais se repete, mais energia cobra. Energia, que tipo de energia? Energia psíquica. Porque tudo é energia. Tudo pulsa. Tudo são ondas. Tudo são partículas que se agregam e desagregam na sinfonia da vida, né? Então, a prevenção é sempre a melhor forma de se proceder. Mas quando a gente não previne, entramos naquele dédalo, cobramos toda essa energia, estabelecendo um hábito que nos afasta do nosso destino de plenitude. E aí, não logramos ver a luz, discernir a meta e libertar-nos. Aí o que é que acontece? Aí recebemos o presente da dor. Porque se a gente não está conseguindo ver, precisamos de uma lanterna, precisamos de um mapa que nos ajude a encontrar. No mínimo, vamos precisar de um sistema de alarme, de alguma coisa que nos indique que estamos caminhando na direção contrária. Então, nesse estado de ofuscamento, nós confundimos a paz com a tranquilidade dos recursos que possui, dos quais a ofere conforto, destaque social. Olha nós. Quantas vezes na vida diária a pessoa diz assim: e aí, como é que vão as coisas? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo quando tá tudo tranquilo. Mas quando a coisa tá pesada, quando nós estamos lidando com vários desafios, não, tá assim, né? Eu conheço vários de nós aqui que estamos desenvolvendo o condicionamento de dizer tá tudo bem, estamos na luta, tá tudo ótimo. Por quê? Porque é a realidade do espírito na nossa condição. Ele está travando a luta, né? Quem é que quer ser soldado que não luta? Quem é que quer ter débitos e não ter oportunidade de trabalhar para sustar suas dívidas? Quem é que quer uma dívida que só aumenta o seu montante em juros sem a oportunidade de pagá-la? Nenhum de nós. Isso é uma situação que é angustiosa. Mais angustioso do que trabalhar duramente para pagar dívida é não ter a oportunidade de fazê-lo, né? Então, precisamos estar vigilantes para não confundirmos paz com tranquilidade daquilo que é a nossa zona de conforto, né? Através dos quais o quê? Desses recursos, né? Da zona de conforto, as posses, aquilo que nos dá conforto,
que nos dá um certo destaque, dos quais desperta inveja, podendo perdê-los de um para outro momento na existência física, em razão das normais vicissitudes que a todos surpreendem. A todos, não há exceções. Mas veja que interessante como ela constrói essa frase aqui. Como da compulsória pela morte. Da compulsória é o quê? Vicissitude, porque ela é a única vicissitude que é compulsória, o resto todo. O resto todo é eletivo. Veja como ela emprega as palavras. Que obriga a deixar tudo, nem sempre facultando a libertação, porque se a pessoa está apegada, libertar-se com a morte é que não vá. Desde que o tormento prossegue, além das vibrações orgânicas. O sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação, pela compreensão da sua presença na vida dos seres. Então veja como ela encadeia esses pensamentos aqui. Porque ela nos fala de como é difícil a gente se desenredar desses atavismos, que são os comportamentos e as posses e as coisas às quais nós nos agarramos, né, nas diversas etapas. Como isso ofusca a nossa visão. Ela nos apresenta que todas as vicissitudes, elas são generalizadas, são parte da vida e ocorrem para todas as pessoas. Mas só que existe uma que é compulsória, que é deixar toda a experiência material e seguir adiante, levando apenas aquilo que se fez e aquilo que se aprendeu, né? Então, o sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação, que não é simplesmente uma meditação transcendental de sentar nos Himalaias, de cruzar as pernas, de levitar, como Cláudia já explicou bastante, mas é a gente viajar para dentro em busca de Deus, do Deus interno, né? É fazer como o Gilberto Gil nos propõe naquela canção muito bonita, Se Eu Quiser Falar com Deus. É viajar para dentro e escutar o que o subconsciente e o consciente estão pedindo, estão falando, estão oferecendo. Porque as respostas estão lá. Eles vão mostrar. Se a gente bater, eles vão abrir. Se a gente perguntar, eles vão responder. Fator de progresso. O que é fator de progresso? O sofrimento. Necessidade de reeducação. Mecanismo da evolução, que é? Então, o sofrimento ele é tudo isso. E a gente só vai ter essa compreensão se abrir espaço para refletir, se abrir espaço para discernir, para meditar, né? Para se educar. Como eu posso me conduzir com isso? Porque ele é tudo isso aqui, essas qualidades especiais e que permanecem nos indivíduos que discernem e pensam por eleição deles mesmos, já que a meta da reencarnação é a de lograr a vitória sobre ele. Se ele resulta de um apego com a matéria, o nosso objetivo é refinar cada vez mais, né, a, a nossa harmonia, é nos identificarmos cada vez mais com a nossa essência, diminuindo as distâncias das duas esferas, colocando a esfera material no seu lugar, que é o quê? No lugar de servente, servente do self, servente do espírito imortal, de ferramenta, de irmão menor, de auxiliador.
Perguntas, comentários? Que beleza, ainda temos quase 20 minutos. Capítulo 8, Caminhos para a Saúde. Eu amo esse capítulo. Você quer ler, Débora? Leio sim. Obrigada. O sofrimento é via de redenção espiritual em face do incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando por meio dos mesmos mecanismos, graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota, desrespeito às leis da vida. A sua presença vige enquanto se faz necessária a depuração. As únicas exceções se apresentam nos quadros de iluminação coletiva, quando os missionários do bem e do amor mergulham nas sombras do mundo a fim de clareá-las com seus exemplos. Não mais lhes sendo necessárias as dores físicas e morais, elegem-nas ou aceitam-nas como holocaustos espontâneos, a fim de ensinarem coragem. Perdemos a sua voz. Débora? A fim de ensinarem coragem, abnegação. Eu caí, eu tô caindo toda hora, gente. Ok. Onde é que eu parei? Ensinarem coragem, abnegação. Depois de holocaustos espontâneos. A fim de ensinarem coragem, abnegação e sacrifício aos que estão na retaguarda, comprometidos com a ignorância e a ilusão, a rebeldia e a violência, o egoísmo e a negação do dever, todos eles geradores de sofrimentos, de enfermidades e dores. Então, vamos fazer uma pequena reflexão aqui, porque esse parágrafo ele é bem extenso, né? É via de redenção e é uma opção pessoal. Não existe qualquer caráter punitivo, mas a proposta é sempre uma proposta de reeducação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aqui se faz, aqui se paga. Né? Os desvios de rota, desrespeitos à lei, aquilo que nós infringimos a outra, e nós vamos também ter que experimentar. E assim vamos desenvolvendo uma série, né, de aspectos de nós mesmos, da compaixão, vamos tomando consciência e vamos despertando para outras possibilidades. Exceção feita àqueles espíritos que já se depuraram, que já se desprenderam da matéria, que já alcançaram outro patamar, mas eles elegem reencarnar junto conosco para serem exemplos, para nos ajudarem a atravessar a noite escura dos próprios atavismos, a dificuldade dos sofrimentos, a cegueira, né, por conta desses condicionamentos que ela explicou no capítulo anterior. Então, esses espíritos, eles são uma exceção. Por quê? Porque eles já pagaram suas contas, mas eles vêm como Jesus veio e passou por sofrimentos atrozes. Ele não tinha nada para pagar, ele não tinha nada a expiar, mas ele estava ali por nós, por amor, para nos servir, para nos ensinar, para nos mostrar como é que se porta. Como é que se porta perante a vida na matéria, perante o sofrimento, perante as diferentes circunstâncias, né, que o estarmos encarnados nos apresenta. Podemos prosseguir. A saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão.
Enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio, a homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Advertência ao desvio da linha de harmonia, ele se apresenta em forma de energia comprometida, bloqueada ou desequilibrada, facultando a instalação de doenças, de desares, de padecimentos de qualquer natureza. O que são Pois desares? é. O pesar é uma dificuldade, né? É uma infelicidade, é uma desgraça. Você vai comentar ou continuo? Vamos comentar advertência ao desvio da linha de harmonia. É o quê? É o sofrimento. Ele se apresenta em forma de energia comprometida. Nos capítulos anteriores, a nossa mãe estabeleceu em múltiplas instâncias, né, que para nós corrigirmos essa situação, para superarmos o sofrimento, precisamos agir no fulcro, que as energias se encontram, que o fluxo de energias que decorre do espírito se encontra bloqueado. E esse bloqueamento vai gerar todo tipo de sofrimento, como ela enumera aqui, né? Vamos ver então o parágrafo anterior. Porque as palavras, mais uma vez, a gente tem que chamar a atenção. Enquanto não se convençam, enquanto não se permitam, então não é uma coisa que está além do alcance. Então não se trata. Não se trata de que a gente não chegou nesse nível evolutivo. Se trata que a gente ainda acha que merece as migalhas. É como aquela frase de Rumi, né? O poeta sufista do Islã, não surfista. E ele diz: você é filho de Deus, você é o convidado de honra. Não se comporte como se fosse um mendigo atrás de migalhas da matéria. Mas nós escolhemos nos comportar como mendigos atrás de migalhas da matéria. É uma questão de eleição. Então, veja as palavras que ela usa, porque são palavras fortes. Opção pessoal, enquanto não se convençam, enquanto não se permitam. Então, Deus tem nada a ver. Ele estabeleceu as regras da forma mais amorosa possível. Mas bloquear a energia e causar todo tipo de pandemônio, isso corre por nossa conta. Como também corre por nossa conta tomar a decisão de que vamos caminhar numa outra, num outro sentido, que vamos nos alinhar, permitindo que essas energias possam fluir sem problemas. Podemos prosseguir. Certamente, as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde, na sua relativa manutenção. Todavia, somente os fatores internos que respondem pelo comportamento emocional e social podem criar as condições permanentes de bem-estar, erradicando as causas penosas, proporcionando outras novas que compensarão aquelas, se não superadas, promovendo o equilíbrio estrutural do ser. Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação pelo bem. Allan Kardec, por meio da observância das lições do Evangelho e das diretrizes propostas pelos espíritos superiores, aludindo a Jesus, apresentou a caridade como sendo a via real para a salvação, a aquisição da saúde integral.
A caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada, para ser real, exige a iluminação de quem a pratica, facultando-lhe, ao mesmo tempo, um constante aprimoramento de propósitos que induzem à abnegação e à vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. Pelo seu extraordinário conteúdo emocional, a caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa quem a recebe, dignificando-o, promovendo-o e ajudando-o a superar-se. Por isso, verdadeiramente, a sua é uma ação de profundidade que exige requisitos especiais adquiridos pelo esforço de constante aprimoramento espiritual. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Porque se a raiz, se o fulcro de tudo está no espírito, se as causas são espirituais, se o espírito é o autor dessa proposta evolutiva, né? A proposta evolutiva que somos cada um de nós, né? Ele é o condutor desse caminho. Obviamente que vamos buscar os médicos, vamos buscar propostas alternativas, vamos cuidar, mas até que nós busquemos realmente sanar os processos internos que estão aí bloqueando que o sentimento possa se manifestar de forma adequada, bloqueando uma integração do psiquismo com o corpo, manifestando a sua grandeza segundo os predicamentos que o Criador estabeleceu. Nós vamos estar sempre tapando o sol com a peneira. Vamos ter uma pequena melhora? Vamos. Por quê? Porque é um universo de ondas e de propósito, é uma proposta quântica, então toda ação provoca uma reação. Mas nem por isso toda ação significa a solução de um problema. Nem por isso toda ação vai significar um desbloqueio do fluxo de energia que deve gerir a nossa manifestação dentro e fora da matéria. Então, precisamos pautar. A gente não precisa nem parar para pensar a respeito da terceira revelação, da segunda revelação. Um mandamento só: amai a Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas, e tudo mais te será acrescentado. Isto significa que eu preciso pautar a minha vida com Deus no centro. Que nós precisamos parar e ver o que é que está consumindo todas as minhas energias e todas as minhas horas. Será que o meu raciocínio está sendo lúcido? Ou será que eu estou operando sob a ação de certos sofismas? Como é que eu vou identificar isso se eu não paro para me concentrar? Como é que eu vou identificar isso se eu não paro para ouvir? Se a minha oração é um petitório sem fim? Se eu não faço silêncio interior? Então, precisamos fazer essa inversão de valores e colocar as necessidades legítimas no centro e colocar Deus no centro da vida. E todo o resto, dar a atenção mínima necessária para o sustento, para atender às nossas responsabilidades materiais, mas observando um critério de simplicidade, porque com cada adição de uma proposta material na nossa vida, o nosso comprometimento de tempo e de energia, ele cresce, não é linearmente, é exponencialmente.
por todas essas razões que a nossa mentora nos explicou aqui. Porque a matéria vai pedir, porque isso, porque aquilo, porque o trabalho, porque a posse, porque os colegas, porque a viagem, porque precisa viajar para aqui, precisa viajar para lá, precisa subir, precisa descer. Nossa Cláudia já deu todos os exemplos possíveis e imagináveis. Mas vai criar outras necessidades. Elas são como bactérias, elas multiplicam a velocidade da luz. As necessidades falsas. E assim vai o nosso foco. E aí, porque elas se multiplicam à velocidade da luz, é inevitável que nós nos percamos nos dédalos da ansiedade. Então, faltam pouquíssimos minutos para a gente encerrar a nossa reunião. Então, fiquemos com aquele pensamento da nossa mãe, mentora Joana de Ângeles, quando ela diz: a primeira coisa é que nós tenhamos paz de espírito. Não lograremos ter paz de espírito se não simplificarmos a forma como nós nos engajamos com a matéria. E como fazer isso? Utilizando tempo, descansa o corpo, descansa a mente, faz silêncio, rega tuas plantas, cheira as tuas rosas e se questione. Aproveitemos o psiquismo desse final de ano, né? Essa não é a nossa última reunião, mas é a minha última aqui nesse espaço. Então, a última com o microfone. Então, que nós verifiquemos como realmente podemos seguir alterando os nossos passos, direcionando para que Deus viva no centro da nossa vida, ok? E assim encerramos o nosso estudo por aqui. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Posso fazer. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, depois de estudarmos sobre os motivos dos sofrimentos, fica ainda mais claro que, por falta do autoconhecimento, não nos é possível ter um estado de espírito de paz diante dos apelos terrestres aos nossos egos. Corremos incessantemente atrás dos prazeres dos nossos sentidos e, por serem efêmeros, nos frustramos e sofremos numa busca incessante e aflitiva. Pedimos, Pai, que com esse nosso conhecimento saibamos dar o devido valor ao que temos, mas muito mais que isso, nos esvaziemos da ambição e sede de poder para sermos plenamente felizes com o que nos é permitido ter na presente encarnação. Que aceitemos mais os desafios e sejamos, acima de tudo, gratos pela oportunidade de estarmos aqui, evoluindo para a nossa vida verdadeira, que é a espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada.